Posso estubar meu paciente à noite? Olha só, essa é a pergunta que eu vou responder para vocês no artigo comentado da semana. E assim, por que eu estou trazendo esse tema? Na verdade, esse tema foi pauta, discussão nossa, dentro dos nossos rounds da UTI, essa semana, nesse período que passou, justamente por conta de um colega que realizou estubação no paciente noturno e esse paciente complicou ali bastante ao longo do período. Complicou não o paciente em si, mas teve uma grande demanda por conta desse paciente. E eu achei bacana trazer essa história para conversar com vocês hoje no nosso artigo comentado, que como de vez em quando acontece, não é bem um artigo comentado, eu diria que é uma visita comentada, porque foi um round que a gente discutiu, um caso prático, caso nosso do dia a dia, e eu achei muito pertinente, porque afinal de contas, fala a verdade, se com frequência você já teve aquele paciente que poderia ser estubado à noite, mesmo que você trabalhe num pronto-socorro, numa sala vermelha, ou mesmo já pegou um plantão e o colega falou, não, esse paciente aí deixa que ele ficou bem hoje durante o dia, a gente acabou não estubando, a gente vai estubar ele amanhã. Bem, essa e outras realidades acontecem de fato, e a questão é, quem está certo? A gente deve ou não deve estubar esse paciente no período noturno? O que a literatura conta pra gente e o que eu posso falar para vocês do ponto de vista prático de experiência? Bem, isso tudo, eu tô curioso inclusive para saber se vocês vão concordar, vão discordar de mim, por isso eu vou pedir que você fique até o final, que se inscreva, mas que de fato deixe seu comentário, que eu tô muito curioso para saber se vocês concordam ou não com a minha perspectiva com relação a esse assunto. Então, Luizão, roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Estubação noturna, vamos dizer assim, é uma polêmica um pouco, sabe? Por quê? A literatura, eu vou começar com vocês falando da literatura, tá? A literatura, ela é como quase tudo na literatura, ela não tem lá uma grande consolidada evidência. Muito pelo contrário, na verdade, o que a gente tem é que com frequência, na verdade, o pouco trabalho que a gente tem demonstra, inclusive, que pode ter um desfecho pior na estubação desse paciente no período noturno. Só que a propósito desse canal é falar não só da literatura, é falar da nossa realidade. Afinal de contas, esse canal ele faz parte da MD Ensino e do movimento Medicina Brasileira de Verdade que a gente criou e a gente propaga ele. Então a gente traz a literatura, a ciência dentro da realidade da medicina do Brasil. E aí eu venho trazer o que essa literatura aqui, de certa maneira, fica em dúvida, até tendenciosa a falar que não estube esse paciente talvez no período noturno, por os desfechos podem ser pior, mas num cenário ideal. O que eu quero dizer num cenário ideal? Eu quero dizer que quando a gente está falando de uma literatura americana, europeia, a gente sempre tem, ou pelo menos se espera que se tenha, uma organização estrutural e ambiental melhor do que a imensa maioria das UTIs e salas vermelhas que temos no Brasilzão. Por que eu estou falando isso? Porque, para mim, o determinante se você deve ou não estubar esse paciente no período noturno são dois. Primeiro, é a sua capacidade e competência para acompanhar e cuidar desse paciente durante todo o período noturno. Digo isso porque de uma maneira geral, em qualquer lugar do Brasil, existe uma redução do contingente de pessoas que trabalham dentro de uma sala vermelha, de uma UTI. Ou seja, durante o período noturno, a gente com muita frequência tem uma redução do time de fisioterapia, redução do time de enfermagem, redução do time de técnica de enfermagem, nem que seja para descanso, alimentação. Mas quando você compara uma UTI, por exemplo, que você tem rotina horizontal, coordenador, rotina da enfermagem, coordenador da fisioterapia, enfim, um grande médico assistente, um grande time pela manhã, o período noturno, isso não é equalizado. E mesmo fora, tá? Mesmo americano, mesmo Estados Unidos, fora do Brasil, também tem esse mesmo... Acontece isso, talvez em menor proporção. Então, diante disso, se você tiver condições plenas, você médico que está lá realizando a estubação, de garantir que mesmo com a sua equipe reduzida, você tem condições tanto técnicas quanto pessoais
vamos dizer assim, de cuidar desse paciente de maneira a orientar a sua equipe, e a sua equipe tem condições de fazer o mesmo, de construir com você esse acompanhamento, a extubação, na minha opinião, deve ser realizada. Só que quando eu acabo de dizer isso, eu falo para vocês o seguinte: você precisa, é uma decisão que ela precisa ser muito mais multidisciplinar e muito mais construída no período noturno do que no período diurno. Óbvio, ela é uma decisão multidisciplinar em qualquer momento, mas no período noturno, a minha grande orientação, a minha grande sugestão para vocês é que você se junte seus técnicos, seu enfermeiro, o enfermeiro da sua unidade, o filho se tiver, e vocês organizem esse cuidado pós-extubação. Porque uma coisa que é muito frequentemente um vacilo que eu vejo com uma frequência alta é a gente não tomar esse cuidado pós-extubação e o paciente ser reintubado por conta de uma boa decisão de extubação, um bom protocolo de extubação, mas na hora de realizar a extubação e após a extubação, a gente não acompanha por N fatores, e principalmente quando isso acontece no período noturno, um dos fatores é, por exemplo, uma redução da capacidade da equipe. Então, se você e sua equipe estão alinhados e têm condição de tomar essa decisão, eu não acredito que o fato de ser durante a noite seja algo, na sua maioria dos casos, algo impeditivo. Mas eu reafirmo, você deve fazer isso muito alinhado com a sua equipe, entendendo todos os cuidados pós-intubação que deverão ser feitos para esse paciente. E isso se conecta diretamente com o segundo ponto, que, na verdade, eles se misturam, que é basicamente o seguinte: o seu ambiente te proporciona uma extubação num período em que você tem um contingente de pessoas e profissionais menor? O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um pronto-socorro lotado, ficha atendendo, meu time, por mais que ele esteja alinhado comigo ali com relação à extubação, o paciente está bem, poxa, será que eu vou conseguir fazer uma extubação e esse cuidado porque esse ambiente não está me permitindo? Agora, se eu estou, por exemplo, por outro lado, num ambiente em que eu tenho poucos pacientes e que eu estou com o ambiente bastante controlado, os meus pacientes mais graves estão estáveis, estão ali naquele voo de cruzeiro, por exemplo, talvez eu tenha um ambiente muito mais tranquilo que me permita garantir aquilo que eu falei no começo, junto com a minha equipe, para que eu consiga, de fato, realizar essa extubação de maneira assertiva e, principalmente, cuidar no período pós-extubação. Então, na minha opinião, você pode sim extubar paciente à noite, e eu até diria para você que você até deveria extubar paciente à noite. Só que você precisa ter uma condição de equipe e ambiental e uma condição pessoal para que isso aconteça de forma segura para o paciente, lembrando principalmente do cuidado e do manejo pós-extubação, porque se você achar que a extubação é só retirar o tubo, é só até o momento da retirada do tubo, você inclusive está equivocado. Extubação, ela continua, e eu falo muito isso inclusive no nosso curso de ventilação mecânica, nosso curso de ventilação mecânica lá da MD Plus, que a extubação ela perpetua até você ter segurança, isso geralmente 48 horas, até pela literatura, de que esse paciente não vai ser reintubado. Então, ter um bom processo pós-extubação, até um protocolo pós-extubação pode te ajudar nisso. E se você tiver condições ambientais e de equipe para poder exercer esse processo pós-extubação, certamente o seu paciente pode sim ser extubado no período noturno. Beleza? Se vocês quiserem saber o que vocês sedam, como vocês sedam esse paciente no período noturno, para que não interrompa para que não dificulte esse paciente no processo de desmame no outro dia, coloque nos comentários que eu faço um vídeo para vocês sobre isso, tá bom? Abraço e não se esqueça, se inscreva no canal, vai ser muito legal a gente levar esse conteúdo para mais gente.